Michel Pereira, nosso paraense voador rumo ao top 10. Tudo sobre essa luta e sobre o UFC Vegas 99 agora. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de 3 tapinhas, como sempre, desta vez para destrinchar, tirar todos os ossos do UFC Vegas 99, tem um ser humano na face da Terra esperando o UFC Vegas 100, sou eu. Falta um. O que vai acontecer? Não sei. Eu estou esperando o UFC Vegas 100 que nem um idiota. Falta um. Vamos lá. E nesse UFC Vegas 99, deste sábado agora, temos ele, Michel Pereira, o paraense voador, tentando chegar no top 10 da categoria meio-médio. Será que vai dar? Luta dura ali contra o Anthony Hernandes, hein? Vamos destrinchar tudo isso. Vai ter análise da luta principal. Vamos falar também sobre as duas lutas principais da PFL, que acontece nesse sábado, um pouco antes do UFC. Uau, hein? O UFC tem concorrência nesse sábado, hein? Temos o que falar aqui. Como sempre, do meu lado estão Capitão Carisma, o maior analista de lutas deste país, e do outro lado o MMA Meloto, a enciclopédia do... Não, a enciclopédia é o Luciano Andrade. A Wikipédia, ele é mais completo que o Luciano, né? Igor Meloto. Deixe seu like porque ele é importante. Eu vou repetir. Deixe seu like porque ele é importante. Não pode ficar no automático. Dá o like, ele é importante. Bem-vindo você que está aqui no YouTube, bem-vindo você que só está escutando no Spotify, e bora tirar o espinho da garganta. O meu espinho eu já vou antecipar, ele vai falar sobre a PFL, eu vou explicar por quê. Mas começa você, Meloto, que só tô eu falando aqui. Meloto, bem-vindo ao Psicopata da Informação. Olá a todos. Bom, o meu espinho nessa semana vai pro UFC, por eles terem queimado o japonês errado nesse último evento aí. O Tatsuro Taira foi jogado aos leões da divisão dos pesos moscas, enquanto, ao mesmo tempo, o UFC casou uma luta entre o Alexandre Pantoja e o Kei Asakura, estreante, campeão do Rise numa categoria de cima, descendo de peso para enfrentar o brasileiro pelo título já na estreia, enquanto o Taira, top 5 da categoria, já tinha vencido várias lutas dentro do UFC, e para mim, foi um erro tremendo, né? Eles estão privilegiando, ao meu ver, aí a questão das vendas de pay-per-view. Ok, não sei se vai fazer tanta diferença naquele card lá, mas para o Japão, né, talvez faça, porque o Kei Asakura é muito popular no país, mas, para mim, o esporte foi deixado de lado aqui. O UFC, ao fazer isso, ao meu ver, desvalorizou a sua própria marca, porque estão colocando um campeão do Rising, o campeão do Rising tem mais valor do que o top 5 do UFC. Ou seja, para mim, assumiram uma espécie de incompetência em promover melhor os seus próprios atletas. Para mim, esse foi um erro. O Naoete acertou muito, mas nessa aqui, para mim, ele errou. Eu quero fazer um comentário sobre o seu espinho, e é o seguinte. Recentemente teve um comentário de um inscrito aqui, que eu reagi no Rampazzo Reage, que eu costumo ser muito humilde com relação a mim mesmo, né? Levanto a bola do Barbie, levanto a bola do Meloto. Aí eu falei, eu sou o melhor âncora também, a gente não é humilde mesmo. Eu tô retomando esse assunto pelo seguinte. De fato, temos o maior analista de lutas de um lado e o maior repórter do MMA no Brasil do outro. Esse é 3 tapinhas. E temos também o melhor âncora, o melhor apresentador, a pessoa mais crítica, porque no podcast vizinho, e ouvir essa pataquada que o Meloto acabou de falar, ia ficar quieto. Qualquer podcast aqui ia ficar quieto. Eu vou provocar o senhor, Meloto. Eu vou provocar o senhor. Porque eu acho muito fácil você vir aqui agora e falar isso agora, depois que o Taira perdeu. Foi o teu voto num campo minado, você achou que ele ia ganhar. Ouvindo você falar, tudo faz sentido, né? Por que não colocou o estreante contra o Brandon Royval? Por que não trabalhou melhor? Por que não falou isso antes, Meloto? Por favor.
Ué, eu não posso também falar antes das coisas acontecerem, Claro né? que pode! Não, eu não sabia que o Chiesa ia disputar o cinturão, pô. Mas você... Por que você não reclamou dessa luta do Taira contra o Royval antes? Ou você achou que a luta foi mal casada? Partindo desse princípio, eu poderia ter reclamado, mas eu não sabia que ele ia disputar que ele ia perder essa vaga aí na disputa de cinturão. Nada passa incólume aqui, pô, o Rampazzo é eu sou chato, não é só com o Poatan, não é só com... Eu sou chato com todo mundo. Barbie, fala teu espinho na garganta aí, tô com saudade de você, chega mais, meu capitão, por favor, e cuidado com o que você vai falar, que se não bater direito na minha orelha aqui, eu vou vir aqui reclamar. Olha, mas você não precisa se preocupar, porque com a minha voz doce e as minhas palavras melzificadas, você vai gostar demais disso aqui. Mas basicamente o meu espinho puxa muito do que o Meloto falou, sabe? Porque a notícia de que o Kaiya Sakura ia estrear disputando o cinturão saiu, se eu não me engano, saiu durante o evento, sábado. O que foi uma coisa que para mim foi meio assustadora. Tipo assim, você tem uma luta ali na luta principal, que é uma das lutas mais óbvias para definir o próximo desafiante que eu já vi na minha vida. E o Meloto tá falando muito dessa questão de, tipo assim, você tá dando a vaga para um cara que tá vindo de fora. Embora esse seja um problema, para mim o problema muito maior é que você tem um cara que é tão claro como o próximo desafiante dentro da sua organização, e imediatamente no dia que esse cara foi ser definido, você marca outra luta. Eu achei isso uma coisa muito esquisita de se fazer. Acaba que entra nessa coisa que você falou, Rampazzo, de por que eles casaram a luta se a ideia era sempre fazer isso. Porque, tipo assim, o Royval já era o desafiante número 1, ele só não ganhou a disputa do cinturão porque ele acabou de perder para o Pantoja. Aí eles colocaram ele para ver se o Taira ganhasse, ele ia para a disputa do cinturão. Se o Royval ganhasse, ele era meio que, tipo, impossível negar para ele uma outra chance contra o Pantoja. Mas aí, enquanto o evento estava transcorrendo, eles casaram uma outra luta completamente diferente. Achei que foi uma coisa muito esquisita que o UFC fez, como o Meloto falou, eu achei que atropelaram o esporte aqui nesse quesito, não porque o cara tá vindo de fora do UFC, mas sim porque eles estavam colocando uma luta tão óbvia para ser o desafiante número 1. E uma coisa que eu gostaria de fazer valer aqui é que o Kaiya Sakura não é peso mosca. A última vez que esse cara competiu no peso mosca tem 8 anos, então isso aqui, para mim, me pasma um pouco. Eles colocaram um peso galo para estrear no UFC disputando cinturão. Imagina esse cara entra lá e não bate o peso. Que vergonha. O meu comentário sobre o teu espinho, até amarrando um pouco com o que o Meloto falou, se você gosta, cavalheiro e donzela, se você gosta da categoria peso mosca, você tem que torcer para o Pantoja perder. Porque se o Pantoja ganha do Asakura, vira uma terra de ninguém essa categoria peso mosca, as esperanças elas vão estar calcadas em cima do Almir Albazi, como novidade pro Pantoja. Do Albazi contra o Moreno. Essa luta tá casada já, Meloto? Sim, tá casada, vai rolar agora em novembro. E o grande erro para mim, Meloto, do UFC, acho que o UFC tá tentando consertar de alguma forma, o grande erro cometido, esse sim, foi a demissão do Mokaev. Essa vai custar caro, essa demissão, viu? Concordo. E eles poderiam também ter casado o Taira com o Kai Kara France. O Kai Kara France acabou de nocautear o Steve Erce, que foi o último desafiante. Ainda não disputou o cinturão linear, pelo menos. E, assim, Rampa, concordo com você, de repente, ali na questão de eu não ter criticado antes o casamento das lutas, mas a equação toda eu não tinha. Eu precisava da confirmação da luta do Kaiya Sakura com o Pantoja. Eu achei que o Taira, vencendo o Royval, ou, né, sei lá, vice-versa, ia sair daí o desafiante. Eu concordo com o que o Meloto teve a dizer aqui, porque acaba que sendo aquela coisa que quando eles casaram a luta do Taira contra o Royval, era uma boa luta, porque é isso, o vencedor vai disputar o cinturão. Inegável, indiscutível, quem tentar argumentar contra isso está simplesmente errado. E aí, enquanto eles estavam lutando, vem um outro cara daqui, passando por aqui... Mas, Barbie, o Royval perdeu 2 vezes pro Pantoja, uma delas recentemente. Eu concordo com você, eu acho que são casamentos incorretos que o UFC coloca, mas, tipo assim, ele coloca o atleta. Se o atleta não para de ganhar,
ele tem que disputar o cinturão de novo. E aí acaba que é isso que eu tava falando, que o UFC pegou o top 1 da categoria, que tinha acabado de perder pro Pantoja, colocou para lutar com o top 2 da categoria, que tinha acabado de perder pro Pantoja. O vencedor é inegavelmente o top 1 da categoria, e foi o Royval, nessa luta contra o Moreno. Aí o UFC fica, pô, me lasquei, bicho. O que eu posso fazer agora com esse cara? Ele acabou de perder. Eu só espero que essa categoria não seja dissolvida, porque aliás, acho que nós três aqui somos muito fãs das categorias pesos leves, né, no MMA. Vamos torcer para que isso não aconteça. Quer falar uma última coisa, Meloto? Eu só ia lembrar aqui que o Manel Kape chegou no UFC depois de ter ganhado do Asakura, e era o campeão. A luta dele com o Asakura valeu o cinturão do Rising, e não chegou disputando o cinturão. Aliás, a estreia dele foi inclusive com o Pantoja, quando o brasileiro não era o campeão. E o que eu quero dizer com isso aí? Na época, o UFC não valorizava o cinturão do Rising. Agora tá valorizando. Né? O Gil Prohaska chegou no UFC também como campeão do Rising. Não disputou o cinturão, teve 2 lutas antes. Por que essa falta de critério nesse momento? Não, e o Manel Kape, que seria uma luta mais excitante para o campeão Pantoja, que perde para o Mokaev, e o Mokaev é demitido. O UFC conseguiu matar 2. Cara, enfim, que gestão esquisita e mal feita. Vai aqui um tapinha na cara triplo aqui do UFC pela gestão da categoria peso mosca. Agora, o meu espinho na garganta... Fala, Melo, fala. Ainda tem que ouvir o Dana White dizer ao longo dos anos, ele vem dizendo aí que ele queria colocar a categoria do peso palha masculino no UFC. Mas ele não consegue nem administrar direito o peso mosca, pô, vai administrar o peso palha. É inacreditável. Inacreditável. Mas vamos lá. Para o meu espinho na garganta, esquisito, né? Como que o meu espinho na garganta é uma coisa que ficou entalada, que tá aqui. Como que ele pode ser de um evento que não aconteceu ainda? Porque eu quero falar sobre a PFL, sobre as 2 lutas principais que vamos ter na PFL ou no PFL, Meloto? Na PFL, Professional Fight League. League é liga feminina. Muito bem, muito bem. Tem gente falando errado aí. Na PFL, as 2 lutas principais, o Common Event, que poderia ser main event de qualquer evento, né? Larissa Pacheco contra Cris Cyborg, que luta. Aliás, eu estou até mais ansioso por esta luta do que pelo evento principal, que também é um lutão. Francis Ngannou contra o Renan Problema. Por que espinho? Porque eu não estou entendendo as odds para essas lutas, para as 2, tá? Cris Cyborg, zebra, pagando 2,20, Larissa Pacheco pagando 1,66, e o Renan Problema, zebra, pagando mais de R$3, chegando a pagar 3,40 em algumas casas de aposta. E o Francis Ngannou na média ali de 1,30. Onde eu discordo? Eu discordo dessa discrepância entre o Ngannou e o Renan Problema. Ngannou parado no MMA há muito tempo, não luta MMA há muito tempo, tem uma diferença de idade ali entre eles. O Renan Problema vindo de ótimos desempenhos, né, encerrando lutas rápido, então com autoconfiança lá no alto, né, uma porrada na mão direita, outra na mão esquerda. Concordo que o Ngannou possa ser favorito, mas nesta proporção, Barbie, nesta proporção, Meloto, e a Cristiane Justino, enfim, quem me conhece melhor aqui sabe até que eu tenho até uma preferência nessa luta pela Larissa Pacheco. Minha torcida vai estar com a Larissa. Gosto mais da Larissa. Mas para mim, a Cris vence. Eu achei... tá equilibrada, né? Assim, 2,20 para 1,66 na casa de aposta que eu tô olhando aqui. Inclusive, não somos patrocinados por nenhuma casa de aposta, quero deixar isso claro. Poderia ter invertido. Eu estou louco de estar incomodado com essas odds, Meloto? Sobre a luta do Renan Problema com o Francis Ngannou, creio que sim, porque os dois têm muito poder de nocaute. O Renan, é claro, não venceu tantos nomes consagrados, mas existe um risco ali grande de ele acertar o Ngannou, que é um cara que se expõe, não é tão técnico.
Então, eu acho que faz sentido essa crítica. Agora, Cris Cyborg e Larissa Pacheco, cara, eu acho que tá justo. Eu respeito muito a história da Cris Cyborg, mas a Larissa Pacheco tá numa fase espetacular, atingiu um nível em pé, inclusive, se não similar à da Cyborg, talvez até superior, cara. Ela tá muito letal em pé. Venceu a Kayla Harrison não conseguiu impor o jogo de grappling para cima da Larissa, levou atraso em pé. Então eu acho que aqui talvez é uma passagem de bastão mesmo, natural. A Cris que está com 38, 39 anos, a Larissa tá com 30, talvez nem atingiu o auge ainda dela. Não sei como a Cris vai fazer para vencer essa luta aqui, não. Ô Barbie, pro Capitão Carisma, missão dada é missão cumprida, certo? Seu capitão nunca foge da laia. Eu vou cronometrar aqui. 2 minutos, o senhor consegue fazer uma análise da luta entre a Larissa Pacheco e a Cris Cyborg com palpite no final, em 2 minutos? Cara, claro que sim. Eu vou dizer que assim... Porque eu tô curioso. E os nossos brutamontes também. Será que o Barbie tá com o Rampaz ou será que o Barbie tá com o Meloto? Quem que é favorito nessa luta? Vamos lá. As armas de Larissa Pacheco, as armas de Cris Cyborg, o encaixe e quem vence essa luta? Valendo. Eu vou dizer que eu acho que a Larissa é uma lutadora menos diversificada do que a Cyborg, mas dentro das especificidades dela, talvez ela seja melhor, sabe? Porque a Cyborg, cara, ela faz tudo bem. Ela sabe boxear, ela chuta muito bem, ela bate extremamente pesado, ela tem ótimas quedas, ela tem um ótimo jogo de chão, um ótimo cardio. Então, qual que é o negócio que eu acho da Larissa? É que eu acho que neste momento ela tá com uma precisão maior, um poder de fogo maior, e ela tá sabendo muito bem manter a luta onde ela quer que a luta transcorra, e tá sabendo muito bem se valer das armas dela. Essa luta contra a Kayla que ela fez, representou muito isso, essa capacidade dela, que ela estava sendo quedada, e quando ela era quedada, ela estava conseguindo atacar com finalizações, eu conseguia se levantar, quando ela não conseguia parar a queda. Então ela mostrou muitas opções aí para manter a luta onde ela é melhor, sabe? O negócio da Cyborg é que a gente também fica meio nessa impressão que em algum momento ela vai ter que perder o passo, sabe? Ela já compete no nível mais alto possível há 15 anos, cara. Eventualmente ela tem que envelhecer, e eu acho que é justamente por isso que ela tá aparecendo como azarona nessa disputa. Eu acho que a Cyborg é a melhor lutadora entre as duas, mas eu tô indo aqui de Larissa por uma margem mínima, é só por questão de juventude, tamanho mesmo, porque agora a Cyborg tá realmente pegando uma pessoa que não só é do mesmo tamanho dela, mas é também igualmente letal, possivelmente mais rápido do que ela. A Cyborg, como eu falei, ainda acho que a Cyborg seja mais técnica entre as duas, mas as valências técnicas e físicas que a Larissa traz podem complicar muito a vida dela ali. Olha só, João Menegali Barbie, o senhor não presta. O senhor é maravilhoso. O senhor é incrível, inigualável. Em 1 minuto e 36 segundos conseguiu fazer essa anamnese perfeita, trouxe o resultado, me deixou feliz, porque como eu revelei aqui, a minha torcida nessa luta vai estar para Larissa, mas me deixou sozinho, né? Me deixou sozinho nesse palpite aí na crise. Eu realmente, meu feeling diz que vai entrar aí um pouco do sobrenatural de Almeida, né? Eu acho a Cris, ela é muito, acho que tem um emocional, aquela coisa, ver do outro lado, nossa, a Cris Cyborg, eu acho que pode pesar um pouco, e meu palpite tá na Cris. Como minha torcida está para Larissa, tomara que vocês dois estejam certo. E você, Brutamonte, não vem comentar depois da luta, não. Comenta aqui antes. O que vai dar? Quem que vai ganhar essa luta? Tá com o Rampazzo ou tá com os dois especialistas aí? UFC Vegas 99, né? Vamos fechar o capítulo PFL. Sábado a gente vai ter essas respostas todas para essas duas lutas muito legais. E vamos falar agora de Hernandes versus Pereira, né? Anthony Hernandes versus Michel Pereira. Você já tá ouvindo aí a risada do malvado. Vai sobrar alguma coisa para um dos dois. Meloto, chega você, por favor. Por que o Michel Pereira é zebra? Já que a gente tá falando de caso de aposta aqui, responde essa. Como que o mercado tá vendo essa luta se desenrolar? Por que ele tá como zebra? E como você acha que efetivamente a luta vai se desenrolar? Quem vence, Meloto? Bom, essa luta aí eu acho que o Michel Pereira está sendo visto como zebra pelo público,
porque embora ele tá vencendo muito bem essas últimas lutas dele aí, com nocautes brutais, enfim, na via rápida, né, não deixando dúvidas, eu acho que os nomes ali dessas vitórias que ele teve ali, a galera tá desconfiando um pouco, né? O último adversário dele, que foi o Ihor Potieria, tem 4 derrotas nas últimas 5 lutas. O Mikhail Oleksiejczuk também tem 4 derrotas nas últimas 5 lutas. O nome mais ali, menos, que tu pode menosprezar ali, seria o André Petrovski. Mas é muito pouco tempo de luta. É 1 minuto de luta apenas que cada uma deu ali, né? Juntando as 3, deram 3 minutos. E isso aí, em 2 anos, nos últimos 2 anos, é isso que a gente vê do Michel Pereira atuando. E numa luta em que ele vai enfrentar um cara que é muito bom na luta a longo prazo, de sujar, a luta de levar para baixo, de usar o grappling, as pessoas estão desconfiando um pouco do Michel. Então eu entendo essa questão aí. E qual que é a outra pergunta mesmo, Rampa? Você pode me repetir aqui? E quem que vence a luta? No fim das contas, na sua opinião? Eu acho que ela vai se desenrolar assim. Essa luta é um confronto clássico de estilos para começar, né? Porque o Michel é um striker super contundente, né? Como ele tá sendo, e o Hernandes é um grappler de altíssimo nível que não é tão bom na trocação, né? Infelizmente, essa luta é tipo um maratonista. Vou usar um exemplo aqui, talvez não é tão bom, mas é um maratonista enfrentando um velocista numa corrida que não é tão longa e nem curta a distância. E aí você atira a moeda pro alto para ver qual é uma luta, é uma aposta conceitual. O que você prefere, o striker ou o grappler? Eu vou de striker, cara. Eu acho que o Michel Pereira vai conseguir encontrar aquele queixo ali do Hernandes. Ele tá muito letal e o Hernandes dá algumas brechas em pé. Essa luta começa em pé. O Michel vai ter a oportunidade de conseguir isso. Ele tá rápido, ele tá confiante. Então eu acho que ela vai se desenrolar assim. O Hernandes vai tentar simular uma troca para levar para o chão, e nessa aí, no meio do caminho, ele vai acabar levando uma no queixo dele. Esta é a previsão de Meloto. Já já a gente vai saber se o Barbie concorda, tá? A análise da luta principal by Capitão Carisma. Aliás, Barbie, chega mais que vem a tua pergunta capiciosa agora. Povo do meu Brasil, é o seguinte, vamos lá pro card preliminar. Minha pergunta é essa, Barbie. Vamos lá pro card preliminar. A última luta do card preliminar é Matheus Nicolau contra Assu Almabaev. É isso aí, pergunta capiciosa do Barbie. Vai conversar com aquele seguidor, com aquele ouvinte mais raiz, tá? A gente vai depois fazer a anamnese, a leitura toda do card preliminar, como você está acostumado no fim do programa, mas eu estou puxando essa luta aqui para fazer uma perguntinha para o Barbie. Matheus Nicolau versus Assu Almabaev. Eu quero previsões suas, Barbie, sobre o Assu Almabaev. Ele vence o Matheus Nicolau nesse sábado? E aonde ele vai chegar no UFC e na carreira? Falando a respeito do Assu Almabaev, ele é um excelente lutador, um excelente grappler, muitas quedas já dentro do UFC, um excelente controle posicional. Até o momento tirou todos os oponentes para nada. Agora, essa é uma luta complicada. Essa luta, para mim, talvez seja um dos piores testes para ele dentro da categoria inteira. O Matheus Nicolau tem 93% de taxa de defesa de quedas dentro do UFC. Ele tomou uma queda na carreira, que foi do Tim Elliott, e ainda assim não cedeu quase controle posicional nenhum. Qual que é o problema do Matheus Nicolau? Em geral, é porque mesmo numa categoria tão leve quanto o peso mosca, ele sente muitos golpes, ele sente pancada, ele acaba sendo nocauteado com mais facilidade do que você espera de um competidor do peso mosca. E o negócio é que o Almabaev não trabalha exatamente nessas fraquezas, né? Ele vai trabalhar numa área que até o momento o Matheus Nicolau simplesmente não aparentou nenhuma fraqueza. Ninguém faz esse jogo contra o Matheus, ou pelo menos faz esse jogo dar certo. E é uma coisa muito interessante que o controle de distância, esse controle posicional de espaço que ele tem dentro do octógono, inibe os adversários que querem quedar ele. Até mesmo o Tim Elliott, que é uma máquina de quedas, não estava encontrando a distância certa para encurtar, para conseguir um clinch, para atacar uma perna ali. E eu acho que muito vai ser nisso, cara. E por isso que eu tô falando que esse é o teste de fogo pro Almabaev, porque eu acho que se ele conseguir quedar e dominar o Matheus Nicolau, ele basicamente consegue fazer isso contra todo mundo da categoria, sabe? Mas, para ser sincero,
o meu palpite para essa luta, eu ainda estou bem incerto a respeito. Neste momento, na atualidade, como eu estou pensando nessa luta, eu estou achando que o Matheus ganha, para falar a verdade, porque eu acho que mesmo que o Almabayev tenha esse wrestling em cadeia muito bom, eu acho que a habilidade de contragolpes que o Matheus tem e o controle de distância que ele tem vão fazer a diferença para não deixar o cara encurtar com muita facilidade. O meu palpite nesse momento está indo no Matheus. Olha só, Capitão Carisma matando o hype do Açu Almabayev, muito bom. Vamos descobrir no sábado, né? E daqui a pouco a gente vai reler o card preliminar inteiro. Vamos descobrir se o Meloto concorda com este palpite. E bora para ele, Rampazzo reage. Rampazzo reage. Abre aspas para o Thiago Louzeiro. Vamos lá, vou ler aqui a colinha. Uma crítica construtiva. Vocês lançam um vídeo somente na quinta. Perdem muito timing para abordar da última luta do principal nome do UFC atualmente, o Poatan. Não é à toa que os canais grandes de MMA, a cada 10 vídeos lançados, 8 é sobre o Poatan. Por que ele está falando isso, né? Porque é isso, né? O Poatan lutou num sábado e a gente falou dele na quinta-feira anterior, né, Thiago? E a gente vai falar dele depois também na outra quinta, mas só para fazer essa correção que a gente fala antes do evento e quando a coisa acontece, alguma coisa digna de nota, entra no espinho na garganta aqui. Mas deixa eu terminar a leitura dele aqui. Creio que mais vídeos curtos com um determinado assunto teriam um ótimo engajamento, além do podcast semanal, é claro. Também seria legal um quadro do Capitão abordando detalhes técnicos das principais lutas que aconteceram na semana. Repetidamente tá vindo gente comentar aqui pedindo esses vídeos curtos. Repetidamente eu tenho dito que a gente concorda 100% com você e a gente está fazendo. Começamos até antes do que imaginávamos, graças ao Meloto. Aliás, vai aqui um tapinha nas costas do Meloto, que está aí achando tempo não sei de onde, conseguindo pegar uns cortes e fazendo alguns cortes nossos aqui. Então, nesse sentido, você tem toda a razão, Thiago. Se você também tem razão quando você diz que o Poatan ajuda a reverberar e fazer um canal crescer, isso é um fato. É um principal nome, as pessoas... É um clickbait, as pessoas querem saber dele. Eu acho que valeu essa dica aí também, né? A gente pode, sim, ficar inventando factoide, né? Inventando coisa para falar, isso eu não faria, mas ele é um gerador de assunto o tempo todo, tá lutando com muita frequência. Você tem razão que a gente pode ficar mais atento em aproveitar aí a onda, a poatanização que vem acontecendo e tentar conseguir mais inscritos, mais views, mais alcance, é verdade. Mas já estamos fazendo esses cortes, tá bom? E lembrando que vai ao ar toda quinta-feira. A gente fala antes do evento e fala depois quando o assunto valeu a pena. Obrigado aí, cara, pelo teu comentário. Bom, vamos para o próximo aqui, que é do Nós 3 S Rick. Não sei se eu li. Nós 3 Rick. Abre aspas. Ou você pode mudar de ideia, né? Tem democracia no Brasil? Estados Unidos é uma democracia? Mas nem vi ainda o tapa na cara falando do Moicano. Depois vou checar. É um comentário um pouco mais atrasado sobre um tapinha na cara que eu dei logo depois do UFC Paris. E Nós 3 Rick, talvez seu nome seja Ricardo, você pergunta se os Estados Unidos é uma democracia e se tem democracia no Brasil. Cara, sim, tem democracia no Brasil e os Estados Unidos é uma democracia. Né? Qualquer coisa diferente disso, a conversa fica num lugar meio esquizofrênico e maluco. A gente tem provas, eleições sendo feitas de 4 em 4 anos para presidente, por exemplo, alternância de poder, né? Era Dilma, Bolsonaro, Lula, talvez tenha uma alternância de poder, a direita volte daqui 2 anos. Isso é democracia, cara. Alternância de poder. Estados Unidos também é a mesma coisa. Se você quis fazer uma provocação com a sua pergunta, não sei se foi isso, de que o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos e o 8 de janeiro aqui no Congresso Nacional, se isso foi uma ameaça à democracia e tudo, eu concordo. Eu acho que os 2 países estão com a democracia um pouco ameaçadas e tal, mas, cara, é democracia. Vamos para o próximo.
Para ficar neste assunto ainda, abre aspas aqui para o Guilherme Borba. Vamos ver o que o Guilherme Borba falou. Olha, Rampa, com todo respeito, mas como já foi dito por outros aqui nos comentários, o Moicano não apoia ditaduras. Ele está se referindo, depois eu fui ver os comentários lá, ao Bernardo Apostas, que falou um pouco isso. É verdade, teve outras pessoas que comentaram isso. Embora o discurso dele tenha sido feito em um tom radical, falar que ele apoia ditaduras é uma distorção. Você fala para o Moicano ler outros livros, e que ele está em uma bolha perigosa. Mas, por acaso, você já leu o livro que o Moicano indicou, ou já ouviu vídeos dele sobre o assunto, para entender melhor o pensamento dele? Se sim, eu 100% entendo e acho justo você discordar. Mas, pelo que foi dito na sua crítica, me parece que não é o caso. Eu já vi vídeos do Moicano, não li o livro, que é a Bíblia dele, não li. Já vi vídeos do Moicano explicando um pouco mais a tese dele, que conversa um pouco, de fato, com uma coisa que o Bernardo até levantou, uma ideia meio de uma monarquia. O ponto é o seguinte, a gente tem, fundamentalmente, dois regimes vigentes no mundo. Um regime democrático e um regime autocrático. Se você vem e fala que a democracia é uma falácia, a mensagem que você passa para milhares ou potencialmente milhões de pessoas é de que você acredita num regime autocrático. Ô Guilherme, quantas pessoas que ouviram no Brasil, na França e no mundo, nos Estados Unidos, né, que estão vendo o UFC, seguem os vídeos do Moicano, leram o livro do Moicano? Aquela frase descolada, democracia é uma falácia, é perigosa, é equivocada, é injustificada. A ideia que se passa a partir daquilo daí você tem que explicar que, na verdade, o que você quer é uma terceira via, é uma outra coisa. E aí, completamente utópica, né? De novo, eu vi alguns vídeos do Moicano. Jura por Deus? O Moicano, ele é um clássico reacionário, na acepção da palavra. De alguém que é absolutamente reativo a mudanças e gostaria de uma volta ao passado. Né, de viver num mundo meio onde os reis, onde as coisas funcionavam de um jeito que não precisava ter voto, não precisava ter democracia, mas era uma coisa um pouco mais justa. Os tempos mudaram, a gente está num mundo cada vez mais globalizado. Enfim, este não é um canal de política e de teorias econômicas, é um canal de MMA. Mas está respondido e lido o teu comentário e a tua provocação também, Guilherme. Obrigado por ela. E para finalizar, o André Simonetti, abre aspas, Rampazzo, amo esse podcast. Porém, não tem como negar a ida do Poatan aos pesos pesados. Se você realmente quer ver o caminho correto do brasileiro, nos pesados. Inclusive, essa luta contra o Kalil era para ter sido contra o Ankalaev. Alguém concorda comigo? Porém, eu estava e quero escolher... Aí ele fala aqui, né? Porém, vou melhorar o texto aqui. Porém, o Ankalaev estava querendo escolher a data, estava querendo escolher o local. Então, por favor, olhe com bons olhos o índio nos pesos pesados. Valeu, rapaziada. Só uma coisa, tá? Essa coisa de que o Ankalaev queria escolher horário, local e data, quem te disse isso? Não é porque aparece um canal de YouTube falando isso. Aonde que isso apareceu efetivamente? O Ankalaev, em muitas entrevistas, se mostrou disponível em lutar em qualquer lugar. Só tomar cuidado um pouco com essa narrativa que é criada para vilanizar o Ankalaev e proteger o Poatan de uma luta potencialmente ruim para ele, com um encaixe ruim para ele. Não tem indícios de que o Ankalaev ficou dizendo que tinha que ser aqui na Rússia, não tem. Né? E muitas vezes ele se mostrou disponível. Então esse é o primeiro ponto. Dito isso, cara, eu concordo com você. Eu quero muito ver o Poatan nos pesos pesados. Pô, imagina conseguir 3 cinturões. Fosse de qualquer nacionalidade, eu ia achar legal isso. Alguém tricampeão em 3 cinturões. Né? Ainda mais sendo o Poatan,
que pessoalmente eu tenho uma afinidade, gosto do tipão dele, tudo, né? Acho muito legal, eu concordo. Eu só acho que antes disso ele tem coisas para resolver no meio pesado. Acho que seria esquisito essa luta com o Trancaleve não acontecer. Eu quero ver essa luta. E vou torcer pro Poatan. Mas eu quero ver essa luta. É isso. E bora torcer pro Poatan subir pros pesados juntos. Tô junto com você. UFC 99, vamos voltar a falar dele, por favor. Meloto, card principal. Que horas começa o card principal e qual a primeira luta dele? Vamos ver se tá suculento esse card principal. Bom, o card principal começa às 20 horas, na hora de Brasília. A primeira luta é entre o Darren Elkins contra o Daniel Pineda. Né? Um confronto entre dois caras veteranos que estão aí já na reta final de suas jornadas dentro do UFC. Até não entendo como eles estão até hoje aí. O Darren Elkins recentemente engatou 4 derrotas seguidas, permaneceu na organização. O Pineda também vem numa má fase. Então, assim, luta de baixo nível aqui, mas pelo menos foi bem casada, né? Não botaram o Elkins com uma joia aí, o Daniel Pineda também. Vamos ver aí o que vai dar. Difícil apontar um favorito claro aqui, porque são dois lutadores que têm jogos semelhantes também. Cara, assim, é interessante. A única vitória dos dois, juntando todas as vitórias na carreira deles dentro do UFC, que tem um lutador que tá no plantel ainda, é o Michael Johnson. O resto, todos os caras que eles venceram nem estão mais no UFC, pra vocês verem o nível dessa luta aí. E na sequência tem o Brad Hiestand contra o Jake Hadley. E aí, Barbie? Brad Hiestand, meu garoto, um dos caras que eu mais gosto de ver lutar hoje. Coração na ponta da luva, ótimo wrestler, bom jogo de grappling, uma trocação em pleno desenvolvimento neste momento da carreira. Aquele cara que, tipo assim, mesmo que ele tenha um jogo não muito voltado para a definição, ele nunca para de buscar essa definição. E tá lutando contra um cara que o Jake Hadley subiu do peso mosca aí, era meio que uma joia em processo de polimento dentro da categoria do peso mosca, muita expectativa em cima dele, acabou não rendendo o que esperava, subiu de categoria. Para mim ele tá, tipo assim, ele tá concedendo uma vantagem de tamanho muito grande. Eu acho que a categoria peso mosca era a categoria para ele. Eu tô muito animado para essa luta, são dois caras que têm estilos muito intensos, que gostam de uma trocação com mais golpes, que gostam de um chão mais desenvolvido. Eu acho que vai ser uma excelente luta e eu estou muito animado para ela. E você está animado para a próxima também, que inclusive é no peso mosca, categoria a qual a gente falou tanto aqui já nesta edição, Charles Johnson versus Sumo Daerge, Barbie? Meu amigo, trocação do mais alto nível aqui. Charles Johnson, excelente boxeador. Sumo Daerge também excelente boxeador. Problema do Sumo Daerge... Aliás, os dois têm problemas similares, só que os resultados são muito diferentes, né? Porque o problema do Charles Johnson e do Sumo Daerge é quando as pessoas tentam quedar ele. Com a diferença que o Charles Johnson é quedado, mas nada acontece, enquanto o Sumo Daerge é quedado e morre quase instantaneamente contra todo mundo. O caminho contra o Sumo Daerge, contra quem quer que ele esteja lutando, é a queda. Mas eu gostaria muito de ver o Charles Johnson tentar manter essa luta na trocação. Eu acho que ele tem boas chances e eu acho que vai ser uma luta espetacular. E aí a gente chega no Common Event, né, Meloto? Rob Fonte, zebraça. 10º no ranking, contra o Kyler Phillips, que está acima dele no ranking, 12º, mas o Rob Fonte é zebraça. E aí, concorda, Melo? Eu não concordo muito com essa disparidade. Eu acho que a luta é mais equilibrada do que as odds dizem. O Rob Fonte, embora ele não tá numa fase mais tão boa, já tá com 37 anos, é uma idade péssima já para pesos mais leves, ele venceu o Adrian Yanez há um ano atrás, né, nocauteou o Yanez, que é um baita joia, também uma grande promessa, e o Kyler Phillips, não sei se é tão melhor assim do que o Yanez, é mais atlético, uma variedade de golpes muito grande, gosto muito do Phillips lutando, mas talvez o Rob Fonte é até superior aqui, viu? Então, alerta de possível zebra nessa luta aqui. Alerta de possível zebra e alerta de inscreva-se em 3 tapinhas. Inscreva-se. A gente precisa passar de 700 inscritos, por favor, né?
Se você tá vendo aqui, não é inscrito ainda, ajuda a gente vai gostar, a gente vai ficar felizinho, por favor. E chegamos à luta principal, Barbie. O que tem quando a gente chega numa luta principal, Barbie? Me conta. Tem a famosa ADLP, também A análise da como, luta principal. ou também Exatamente. conhecida como o momento do seu capitão. Exatamente. Brilha, capitão, por favor. O que o Anthony Hernandes vai trazer para esse jogo, para essa luta, para conseguir vencer o Michel Pereira e acabar com o hype do paraense voador? Cara, Anthony Hernandes, acho que o Meloto resumiu bem a coisa, inclusive eu vou usar várias coisas que ele falou aqui nessa análise, porque eu acho que elas realmente definem essa luta, que é muito essa questão do maratonista contra o corredor 100 metros rasos, né? Você pega o Anthony Hernandes, ele é essencialmente um maratonista e é um cara que é bem direto a respeito disso. Quando ele dá entrevista, eles perguntam a respeito disso e ele fala, eu sei que eu tenho um tanque de gás diferenciado e eu uso isso como arma. Essa é a minha arma, né? Existe gente que troca bem, existe gente que faz jogo de chão bem, existe gente que queda bem, existe gente que bate pesado. O Anthony Hernandes, ele dura. Então, o que ele faz é se colocar em troca de força, se colocar em troca de clinch, quedar o adversário, fazer tudo que for preciso para fazer o adversário fazer força. Mesmo que o Hernandes esteja fazendo força também, ele não cansa, o adversário cansa. E praticamente todas as lutas dele no UFC, pelo menos nessa sequência de vitórias incrível que ele dá, inclusive, seguiram esse mesmo rumo, sabe? São 5 vitórias consecutivas e todas elas foram através de exaurir o adversário com quedas, com um jogo de clinch. Ele tem uma trocação decente, principalmente, novamente, nesse jogo de clinch, pegando a nuca do adversário, trabalhando joelhadas, foi o que ele usou para fazer um estrago no Rodolfo Vieira, e isso faz um estrago no gás do adversário também, mas o jogo de chão é realmente onde ele é diferenciado, e ele é um cara muito reativo em termos de jogo de chão, mas no sentido que, assim, ele vai bater até o adversário se sentir forçado a se movimentar. Quando o adversário se movimenta, ele passa a guarda ou ele adquire uma posição melhor, mas a ideia dele é, eu tenho que fazer esse meu adversário se movimentar, eu tenho que fazer ele estar desconfortável, porém fazer ele achar que tem uma saída. Ele tem que estar desconfortável a ponto de eu preciso me movimentar. E ele tem que ter um lugar para se movimentar. Mesmo que eu vá bloquear esse lugar logo em seguida. E é isso que o Hernandes faz muito bem. O cara gira, o Hernandes já está lá prontíssimo para pegar ele nessa girada. E a luta para ele é fazer os rounds transcorrerem mesmo. Ele não é um cara que vai chegar e massacrar com estonteante poder de nocaute ou poder de finalização. Ele tem um jogo muito justo, ele tem um jogo muito bom e quanto mais tempo passa, melhor a coisa fica para ele. Da mesma forma, uma coisa que eu acho que vale constar aqui é que o Hernandes tem 2 derrotas na carreira apenas, as 2 foram pela via rápida, uma delas, inclusive, foi em 39 segundos de luta. Então fica aquela coisa que é muito, quando a gente fala de caras que têm maior cardio e caras que têm maior explosão, em geral, as 2 coisas não batem. Ou você tem um, ou você tem outro. E no caso do Hernandes, parece que ele é realmente o cara de cardio e que ele cede muito em termos de explosão para o adversário. Então, contra caras que começam muito acelerados, ele às vezes pode ser pego de surpresa, pode ser pego assim num lapso defensivo, porque ele não é um trocador excelente assim, e isso já aconteceu algumas vezes na carreira dele. Muito bom, muito bem, Barbie. E do outro lado, e o nosso paraense voador vai trazer o quê? Qual o jogo dele para lidar contra o Anthony Hernandes? O interessante aqui é que o jogo dele é exatamente o jogo, né? Porque eu estou falando aqui de caras explosivos, eu estou falando de caras com grande poder de definição, eu estou falando de caras que têm um arsenal para matar o oponente rápido, e eu não acho que eu poderia estar falando de ninguém mais propício para o serviço do que o Michel Demolidor, né? As 3 lutas que ele fez dentro do peso médio, ele definiu em 1 minuto, cara. É o tom aspinal desse peso, sabe? 1 minuto de luta brutalizando os adversários. E foi sempre com coisas diferentes, sabe? Ele brutalizou o Alexeichuk com golpes no corpo que forçaram um jogo de chão depois. O Potieria foi basicamente a mesma coisa, se jogou numa queda porque estava morrendo em pé. O Petroski morreu no primeiro direto de esquerda que entrou. A letalidade do Michel nessa categoria está sendo uma coisa surreal de se ver.
E o que é interessante é que se você vai olhar as lutas dele, tipo assim, claro que a gente fica na cabeça aquela primeira performance dele dentro do UFC, a segunda, na verdade, contra o Tristan Connelly, que ele morreu no gás vergonhosamente, depois de ficar a luta toda tentando dar mortal, tentando dar cambalhota, mas o Michel, depois disso, se tornou um cara com um tanque de gás muito bacana. Tanto que ele fez 4 lutas seguidas que todas foram para decisão e todas ele levou contra o Carlos Williams, Nico Price, André Fialho e o Santiago. E, tipo assim, ainda não é onde ele se dá melhor. Ele ainda tem problemas de cardio, sabe? Ele precisa impor o ritmo dele, ele precisa fazer a luta transcorrer da forma que ele quer, senão ele se exaure. Mas, com certeza, é uma coisa que ele melhorou e o fato dele saber qual que é o ritmo que ele aguenta, eu acho que seja uma excelente qualidade. O que ele faz muito bem? Ele tem essa questão da agilidade, da capacidade atlética muito fora da conta, ele tem chutes muito bons, chutes baixos, a medida de distância dele, a movimentação lateral dele são excelentes, o boxe dele não é tipo uma coisa que eu chamaria a atenção, mas as mãos dele, só em termos de colocar golpes e causar dano, a velocidade e a precisão da entrada dele já fazem essa diferença, sabe? Ele consegue causar dano com pouquíssimos golpes, o que eu acho que complica o Michel às vezes é que ele fica às vezes não considerando golpes. Eu lembro da luta dele contra o Carlos Williams que ele estava fingindo que os chutes baixos do adversário não estavam entrando. E nisso levou para uma decisão muito mais parelha do que eu acho que deveria ser, considerando a diferença de habilidade entre esses dois lutadores. O Michel é um trocador excelente. Se você coloca ele para trocar mão e pé com qualquer adversário na categoria do peso médio, eu acho que hoje ele fica dentro do top 5, talvez top 3 dessa categoria. Ele é realmente muito, muito bom no que ele faz. E agora que todo mundo quer saber, né, Barbie? E o encaixe e o palpite para quem vai vencer? Então, o encaixe da luta, cotando novamente o meu bom amigo Igor Meloto aqui, é um maratonista contra o corredor 100 metros rasos. Claro que também não é uma coisa tão assim preto no branco. O Hernandes não precisa ir para o terceiro round. O Michel não precisa definir no primeiro minuto. Mas a questão de como o jogo do Hernandes funciona e o quão definidor está sendo o Michel nos primeiros instantes de luta, eu acho que fazem isso ser ainda mais gritante, né? Porque a ideia aqui é que se o Hernandes conseguir impor o jogo dele, ele vai exaurir o Michel numa proporção muito maior do que ele se exauriu nas outras lutas. Igual eu falei, é uma questão de controle de ritmo. Claro que o Michel pode chegar no jogo de chão, conseguir levantar fácil ou conseguir evitar de se exaurir. Mas o jogo do Hernandes é feito para exaurir o adversário, é feito para fazer o Michel entrar no modo exaustão dele e dali é bem complicado você se recuperar. Enquanto isso, o Michel, eu estava falando aqui dessas discrepâncias de explosão, das falhas defensivas do Hernandes. Pô, não tem cara mais propício para explorar isso do que o Michel, né? A chance dele entrar e eliminar o Hernandes em questão de 1 minuto de luta não são nada bobas. Eu acho que, inclusive, se você for olhar a odd favorecendo o Michel, está muito contando com essa definição na via rápida. Eu vou já dar o meu palpite aqui e vai no Hernandes. Eu acho que eu tenho também uma preferência por esse tipo de lutador, sabe? Esse tipo de lutador que quanto mais a luta durar, melhor. E eu sempre acho que apostar contra esse cara é meio que uma corrida contra o relógio, sabe? Você está apostando que ele vai ser brutalizado, mas essas coisas são muito circunstanciais, você tem que criar oportunidades e tal. E, novamente, eu sei que eu falei aqui e eu vou repetir, talvez não exista cara melhor para se aproveitar dessas brechas do Hernandes do que o Michel, mas eu também acho o Michel um cara muito vulnerável ao que o Hernandes faz de melhor. Então, é isso. O que um faz bem, o outro faz mal. O que o outro faz mal, o um faz bem. E vai ser esse confronto de estilos. É até interessante, porque, assim, os dois têm um é mais grappler, o outro é mais trocador, mas só que eles são polivalentes. Eles se dão bem em todas as áreas. Mas em questão de como eles conduzem a luta, eles não poderiam ser mais opostos. É isso que faz essa luta ser tão interessante. É a forma que os dois lutadores escolhem conduzir a luta de formas muito diferentes. Eu acho que o vencedor dessa luta vai ficar muito claro rapidamente. Se não for um nocaute brutal, uma finalização brutal, pelo menos vai ficar óbvio para a gente que um não está conseguindo impor o que ele precisa. O meu palpite está indo no Anthony Hernandes, mas é uma luta extremamente parelha. Mas meu palpite é esse.
Ok, diferentemente do Meloto, né? O Barbie foi de Hernandes e você, decida. A análise da luta foi feita pelo Barbie. O veredito é livre. Use o que ele falou dos dois lutadores, do encaixe, e decida você. Né? Compartilhe este vídeo. Mande para outras pessoas, isso é importante para a gente, por favor. E agora a gente quer saber, Meloto, você tem alguma coisa para contar para a gente sobre o Michel Pereira, sobre o Antônio Hernandes ou sobre esse evento? Conta, Meloto. Bom, esse evento ainda não tem uma coisa para falar sobre esse evento, as notícias ainda não surgiram, mas eu trouxe aqui uma espécie de pacotão de notícias, coisas que eu gosto de falar sobre o UFC e tudo mais, que está acontecendo aí que eu achei interessante trazer hoje para vocês. O Tom Aspinall, primeiro começando por ele confirmou que ele vai ser lutador reserva da luta contra o John Jones contra o Steve Miocic, né, em novembro. Vai lá bater o peso, tudo certinho, se acontecer um eventual problema, teoricamente, ele vai enfrentar um dos dois, né? Mas já é uma possibilidade também de ele enfrentar o vencedor ano que vem. Segundo o UFC, pelo menos essa é a intenção da organização. Cabe tentar convencer o Jones ou o Miocic a aceitar essa encrenca aí, né? Outra luta que deve ocorrer em 2025, né, que a galera tá comentando muito aí, envolve a volta da Amanda Nunes, ela que já, inclusive, entrou em contato com o UFC, solicitou esse retorno dela para lutar, e existe a grande possibilidade de ela enfrentar a vencedora da Juliana Penha contra a Kayla Harrison. A Juliana quer que essa luta ocorra no meio do ano que vem, ou seja, vai demorar muito ainda, né? A Kayla até não quer esperar muito não, né? Se depender da Kayla, luta antes. Então, fica aí até a pergunta, né? Será que o UFC, de repente, não pode fazer Amanda e Kayla antes da Juliana Penha, né? Enfim, porque a Juliana Penha aí, pelo jeito, tá querendo sentar em cima do cinturão. Outra notícia que eu queria trazer para vocês, só para não me alongar muito, Dustin Poirier vai continuar lutando, comunicou aí que vai fazer pelo menos mais uma luta antes de se aposentar, e ele quer se aposentar na cidade natal dele, em Louisiana, e se o UFC demorar muito para fazer esse evento lá, daí ele pode fazer mais uma luta ainda antes, né? Ele disse que quer voltar a lutar de preferência no início do próximo trimestre. E o Donald Cerrone, de repente, pode ser o adversário dele. Nós estamos em 2020? Não, nós estamos em 2024, eu sei. Mas o Donald Cerrone comunicou aí que vai voltar a lutar, tem 2 lutas restantes no contrato e está saindo da aposentadoria aí. Mais uma lenda aí, a Hall da Fama do UFC, tem história, que vai atuar em breve. Maravilha, Melotíssimo. Obrigado pelas informações. Seguinte, card preliminar do UFC Vegas 99, Antônio Hernandes versus Michel Pereira. Que horas começa o evento? A gente quer saber, até para ter noção, se as lutas vão competir ali com as lutas principais da PFL, né? A gente quer saber se a gente vai perder o comecinho do UFC, porque não vai dar para deixar de assistir Larissa Pacheco e Cris Borg e o nosso querido Ngannou contra o Renan Problema, pelo amor de Deus, né? Então, Meloto, que horas começa o evento e qual a primeira luta, por favor? Bom, o card preliminar do UFC começa às 17 horas, na hora de Brasília, ao mesmo tempo que dá início ao card principal da PFL. Então, vai ter aí sim um certo conflito, mas as principais lutas da PFL vão ocorrer antes, provavelmente, das lutas principais do UFC ali, né? A gente não vai estar assistindo Michel Pereira ao mesmo tempo que a luta do Ngannou, tá bom? Fiquem tranquilos. Sobre a primeira luta do UFC, no card preliminar, o Robelis Despain enfrenta o Austin Lane. Mais um confronto de pesos pesados aí que a gente espera, torça para que não seja ruim. Mas eu tô empolgado. Eu acho que o Robelis Despain vai conseguir colocar o taekwondo dele, a ótima trocação que ele tem em jogo contra o Austin Lane, que até tem uma certa predileção a buscar quedas, aí pode conseguir executar isso. Mas essa é a torcida, né? Pra gente ter uma boa luta de pesos pesados, porque a última do Júnior Tafa aí lá no último UFC foi terrível. E na sequência, Beloto, segue. Melissa Martinez contra a Alice Underland, confronto feminino. Assim, a gente não tem muito o que avaliar da Martinez, porque ela lutou muito pouco nos últimos anos, tem só uma luta no UFC, perdeu, né, para Elisa Reed, e a Alice Underland acabou de estrear no UFC, aí a gente tem um pouco mais de noção de como ela luta, como ela tá atualmente,
E aqui é uma luta que deve ir para decisão, são duas lutadoras com pouca contundência, como tem sido no MMA feminino, infelizmente, ultimamente, se pegar as últimas 30 lutas aí, você não consegue encher uma mão com lutas que terminaram na via rápida, e eu acho que essa aqui vai acontecer a mesma coisa. Depois, a próxima luta é entre a Jessica Pini contra a Elisa Reed, que venceu a Melissa Martinez, e agora vai enfrentar a Jéssica. Jéssica, para quem não sabe, campeã mundial do peso átomo. Antes do UFC adotar, inclusive, o peso par e tal, a Jéssica era uma campeã lá, no Invicta. E aí foi pro UFC, não teve os resultados mais esperados, chegou a disputar o cinturão, sim, mas não conseguiu ter o mesmo êxito que tinha antes de entrar no UFC. Tá em fim de carreira, a Elisa Reed está numa fase... talvez não é das melhores também, mas a diferença de idade aqui pode pesar. A Pini já está acima dos 40 anos, isso é uma idade muito avançada para o MMA feminino. E na sequência, Miloto, a gente continua com o MMA feminino, hein? Um recorte das meninas. Exatamente. Infelizmente não é daquele mais nível alto que a gente gostaria, né? Joseline Edwards contra a Tamires Vidal, brasileira, buscando aí a reabilitação depois de ter perdido a última luta dela. A Joseline também vem de derrota. São duas atletas que podem acabar sendo demitidas, aí, inclusive, se perderem. O UFC está num período de cortes aí, com o Contender Series rolando, muitos atletas sendo contratados, então vale o cargo aqui para a brasileira. Se ela quer continuar no UFC, tem que vencer essa luta. E a Edwards, convenhamos, não é tudo isso. É bem possível, sim, que a Tamires vença. E aí, Barbie, a gente chega na penúltima luta do card preliminar, Brad Katona versus o Jean Matsumoto. Eu sei que você tem uma preferência aí por essa luta, hein? Conta pra gente. Mas eu não vou contar, não. Isso é spoiler de outro quadro. Mas essa luta aqui, cara, que luta espetacular. Eu gosto muito do Brad Katona, contra tudo e todos. Eu acho o Brad Katona um lutador muito legal de se assistir. Um bom boxing, um bom wrestling. Acaba que quando o adversário não tem muito a oferecer em termos de grappling, ele só vai pro wrestling mesmo, acaba fazendo uma luta mais amarrada. Mas ele gosta da trocação e eu já vi, inclusive, ele perder luta porque ele estava gostando demais da trocação. E o Jean Matsumoto, joia brasileira, um cara que eu tenho muita expectativa de o que ele vai render no MMA. Acho que essa é uma luta muito na medida, vai testar ele demais. Acho que ainda é uma luta bem passável para ele. Acho que ele, inclusive, seja superior em todas as áreas aqui. Os chutes baixos dele muito bons, o boxe dele é excelente, defesa de quedas dele tá no ponto. Um negócio que ficou para mim da última luta do Jean é que ele teve dificuldade, não que ele conseguia parar as quedas, mas ele não conseguia parar a investida. Era uma coisa parecida com o que eu sempre reclamo do Jack Della Maddalena, que toda vez que o cara tentou criar uma interação de wrestling, ele conseguiu. O Jean precisa dar um jeito de, tipo, o cara pegou minha perna, eu tirei minha perna, ao invés de sempre ir para a grade e criar toda uma interação de clinch para não perder minutos de luta aí. Mas isso feito, cara, Jean é talentosíssimo e eu tô muito na expectativa para essa luta. E aí, Meloto, a gente chega na última luta do card preliminar, que o capitão já falou bastante sobre essa luta na pergunta capciosa, né? Você concorda com a análise que ele fez de que o Matheus Nicolau vence essa luta, freando aí essa curva ascendente do Artur Almabaev? Eu acho que vai ser o maior desafio, pelo menos, da carreira do Almabaev dentro do UFC. O Matheus é bem completo, e não é fácil de quedar o Matheus, e esse é o ponto forte do Almabaev. Então, se o Matheus defender as quedas, o que eu acredito que deve acontecer, ele vai vencer essa luta sim. Eu concordo com o Barbie. Maravilha, meu Deus do céu, hein? Matheus Nicolau, 7º no ranking, Artur Almabaev, 14º do ranking. E aí uma má notícia, hein? Essa luta será, nos meus cálculos, deve estar acontecendo ali no horário da luta do Ngannou. Contra o Renan Problema. Alguma coisa a gente vai ter que abrir mão nesse sábado em Cavaleiros e Donzelas. Alguma coisa em Brutamontes e Desdonzeladas vai ter que abrir mão, vai ter que escolher. E aí, vai escolher o quê? Campo Minado. Campo Minado, chegamos no Campo Minado, tem coisa para acontecer aí, já aviso. Começando pelo recap dos palpites passados. Olha só o que aconteceu. O Rampazzo, aquele que nunca erra, errou uma vez porque o Cometa Halley passou, né? Tô há 6 meses aqui, errei só uma vez. Líder absoluto do Campo Minado, inacreditável.
Grant Dawson vencendo o Rafa Garcia, check. Aí o Barbie foi do Temba Gorimbo, né? O gato colírio dos olhos dele, vencendo o Nico Price, check pro Passou o Barbie caminhão! também. Meu garoto! Tá lá, ó. É só falar de Temba Gorimbo que ele fica empolvoroso. E o Meloto escolheu Tatsuro Taira vencendo o Brandon Royval. Mas quem que tinha que errar, né? Meloto, você tá voltando à curva das derrotas? Você tava numa ascendente. O que aconteceu? E Meloto, o que acontece quando alguém erra? Rapaz, mais uma vez chegamos nessa situação aí, hein? Complicado. Pagar mais um mico aí, vamos que vamos. Brutamontes e desdonzeladas, olha só o mico que eu e o Barbie escolhemos para o Meloto pagar. Ele vai passar a mão no celular agora, vai ligar para o Felipe Pacheco e vai passar um trote para o Felipe Pacheco. A gente está acreditando que o Pacheco não tem esse número do Meloto marcado na agenda, então não deve saber que é ele. Por outro lado, as pessoas não costumam atender telefonemas de números desconhecidos, então vamos tentar a sorte. Sapeca, Meloto, capricha no trote. Tá chamando. Alô? Alô? É o do Felipe? Isso. Felipe, você é o dono do curso de aposta, de luta? Sou um dos monitores. Como é que eu posso fazer para fazer parte do curso? Qual que é o seu nome? Meu nome é seu Joaquim. Joaquim, esse número é seu? Sim, senhor. Ele tem WhatsApp esse número? O meu amigo que está no grupo lá, ele me passou para fazer parte. Que amigo? O seu capitão Carisma? Que é um vagabundo, fala direito comigo, cara. Ai, meu. Felipe Pacheco, você está ao vivo no programa dos Três Tapinhas, o podcast, meu amigo. Grande abraço para você, meu amigo. Desculpa fazer esse mico aqui que eles pediram para eu fazer, cara. Cara, você tá bom ou não? É o mico dessa semana, meu amigo. Olha só o que me fizeram aqui. Ai, meu Deus. Obrigado, Deus! Obrigado por este momento. Ai, meu amigo. Olha só o que fazem comigo aqui, cara. Eu não aguento mais errar palpite. Toda semana eu torço pra você, né? Eu torço pra você errar. Outro vigarista. Ah, meu amigo. Você paga mim. Só não sei qual vai estar conversando comigo. Desculpa te incomodar aí, viu? Não, imagina, cara, imagina. Não, porque você paga amigo pra mim é uma delícia. Fica delicioso. É isso aí, cara. Obrigado, viu? Grande abraço pra ti aí. Imagina. Um abraço, cara. Junto, palpite é palpite, ele aponta, mas é sempre mandando aquela rivalidade sadia. Valeu, cara. Obrigado aí. Tamo junto. Tchau. Tchau. Obrigado, Deus. Eu avisei. Seu, cara. Olha que vocês Eu fazem avisei. comigo. Eu avisei que a gente ia trazer o Felipe Pacheco de volta para esse programa, de volta para uma prometição de Três Tapinhas. Trouxemos Felipe Pacheco, né? Se não quiser, quem não quiser vir aqui, vem na marra. Aparece na marra aqui nos Três Tapinhas. Muito bom, Meloto. Mico pagado. Gostei de ver. Eu ainda botei na conta do carisma, hein, do capitão, hein? Algum de vocês não ia escapar. Não, o mais absurdo, o Barbie, não sei se você percebeu, mas o Meloto, tentando imitar velhinho, ele não imitou só na voz, ele ficou com Parkinson também, assim. Pô, a galera do Spotify perdeu, hein? Você tem que entender que Meloto entra no personagem. Não é apenas um personagem, mas o seu Joaquim vive dentro do coração do Meloto agora. Eterno, seu Joaquim. Não, é como se o Felipe Pacheco estivesse vendo ele não estava te vendo, o animal, e você fazendo assim. Cara, se é pra imitar, vamos imitar 100%, né? Não vamos fazer Quem coisa aí que errada. não, quem aí quer mercadoria? Porque eu já quero uma camisa escrita Seu Joaquim.
Muito bom. Mico pago, Meloto, com maestria, como sempre. E vamos, então, agora nos palpites do campo minado deste evento, Vegas, UFC Vegas 99. Qual que é o teu palpite, Meloto? Vai errar de novo, meu amigo, pelo amor de Deus? Não, dessa vez eu vou acertar, não. Primeiro que no mês passado eu ganhei, tá? Você não pode falar muito. Eu fui o melhor do mês aqui. Então, assim, ó, tô em boa fase. Só tive um tropecinho agora, sabe? Acontece. Qual que é o teu palpite? Vamos ver, vai. Robeles de Spain vai nocautear o Austin Lane. Por nocaute ainda. Se não for por nocaute, eu pago mais um mico. Barbie, é só derrubar esse cubano, cara. É só derrubar esse cubano, cara. Vai ser engraçado. Então, pelo que eu entendi, o Meloto vai pagar 2 micos se o Despine perder. Obrigado, Deus. Obrigado por este momento. Não é por aí não exagero, não falei isso. E qual é o teu palpite, Barbie? Meu palpite, Jean Matsumoto vencendo o Brad Katona. Trem do hype. Que venham os corajosos. Aqui é time carisma. Pois é, e eu fui o terceiro a escolha dessa vez, sempre com mais risco. Fui de Charles Johnson vencendo o sumo da Erge. Colocar para baixo e deixar o chinesinho passando vontade lá. Como eu sempre digo, confira nos stories, se não deu tempo de anotar as nossas 3 sugestões aqui, porque vai que você está confiante e quer fazer uma aposta múltipla, colocando seus R$4 numa múltipla, com os 3 palpites aqui, Charles Johnson vencendo o sumo da Erge, Robelis Despain vencendo Austin Lane, segundo Meloto, e Jean Matsumoto vencendo Brad Katona. Lá nos stories, @3tapinhas. E vamos seguir para encerrar este podcast, esta edição de 3 tapinhas, com tapinhas de despedida. Será que vai sobrar tapa na cara? Será que vai sobrar tapinha no ombro? Né? Barbie, por favor, comece você. Vai ser na cara, vai ser nas costas? Meu tapa vai ser nas costas do Ramazan Temirov, que estreou neste evento passado, nocauteando o CJ Vergara. Por que esse tapa nas costas? É porque o CJ Vergara é muito conhecido pela corrida que ele deu contra o Daniel Miojo, que, tipo assim, sentiu um golpe, saiu correndo pelo octógono, correndo mesmo. Tipo assim, não foi recuando, foi correndo, virou as costas, deu aquele sprint, correu, acho que deu umas 3 voltas pelo octógono e conseguiu se livrar, conseguiu virar a luta. E eu fiquei uma arara, né? Porque assim, claro que eu fiquei uma arara com o Miojo, mas eu também, pô, bicho, você vira as costas e sai correndo. E dessa vez ele tentou fazer a mesma coisa com o Temirov, virou as costas, saiu correndo, foi pego no ato por uma bomba. Graças aos céus. Obrigado, Temirov. Um beijo. Venha para o grupo dos garotos do seu capitão. Meloto, qual que é o seu tapinha de despedida e vai ser aonde, hein? Na fuça ou nas costas? Bom, o meu tapa vai ser nas costas do Dana White. Assim, com asterisco, tá? Mas eu preciso elogiar isso pela iniciativa de mudar os rankings do UFC, né? Diversos absurdos que acontecem ao longo da história, que a gente vê aí que não são legais, falta de critério. Infelizmente, a forma como é feito cria isso, né? Porque os jornalistas que fazem os rankings, aí o UFC pega uma média e aí vira essa salada de fruta, porque cada jornalista tem o seu critério. Então, não é a melhor forma. Eles precisam encontrar um outro jeito de fazer os rankings. Aprovo muito essa tentativa do UFC mudar isso, mas, por outro lado, tem indícios aí que o Dana White vai adotar alguns critérios que eu não sei não, hein? Então, tapa nas costas dele, mas uma ameaça aí de um tapa na cara futuro, se ele começar a fazer, de colocar o lutador perdeu, mas lutou bem, vai subir no ranking. Não, para mim não é. Resultado é o que mais importa. Né? Ele se referiu ao Khalil Rountree pela luta que fez com o Poatan, e aí achou injusto o Rountree continuar na mesma posição. Cara, ele perdeu a luta, né? Por que vai subir no ranking? Então, tá ameaçado aí, Dana White, já tá avisado. Muito bem, o meu tapinha vai ser nas costas também, arreguei, e nas costas do Belal. Belal Muhammad, parabéns por calar a boca de todos os críticos que agora ficam, o Belal, olha o Belal, indo bem, olha o Belal que bonzinho, aceitando luta com gente que ninguém aceitava, olha que legal, o Belal não tá chocando o cinturão. Todo mundo que difamava o senhor, que não acreditou no senhor contra o Leon Edwards, e nesta eu me incluo, ok? Mas eu nunca critiquei, eu sempre achei o senhor
na verdade, eu gosto de quem faz o seu jogo prevalecer dentro do octagon. Essa coisa de ficar achando que grappler é chato e não sei o quê, eu não entendo, cara. Então muda de esporte, vai acompanhar o Glory. Desculpa, o MMA tem isso. Então, parabéns por calar a boca dos críticos, aceitar o Rakhmonov, fazer uma luta poucos meses depois, né? Para quem não sabe, Shavkat Rakhmonov e Belal Muhammad tá casado para o UFC 310 em dezembro, 7 de dezembro, Meloto, Wikipédia. Isso aí, 7 de dezembro. 7 de dezembro. E este barulho. Durmam com este barulho que eu vou falar agora. Para mim, Belal é favorito. Para mim, Belal vence essa luta. Um grande beijo e até quinta-feira. Resta, filhas.